O deputado federal Arnaldo Jardim fez duras críticas ao executivo pela condução da política econômica. O parlamentar ressaltou que, apesar das conquistas adquiridas na área pelo país, o governo petista relaxa no controle da economia. O PPS tem alguns valores que defende na questão da política econômica. O primeiro deles, a centralidade de manter sempre vigilância e o combate à inflação. Nós sabemos o quanto o país pagou por um período de alta inflação, a importância que teve para o país, para os negócios e para as pessoas, a estabilidade que veio a partir do real. Portanto, nós temos que sempre combater o fantasma da inflação. E aí, nós achamos que esse governo, muitas vezes, relaxou nesse controle. E quando quis fazer esse controle, muitas vezes resvalou para algumas medidas burocráticas. Por exemplo, postergar o aumento do ônibus de São Paulo, que era para ter sido em fevereiro, jogou-se para junho. Medidas assim, artificiais, acabam custando muito mais caro depois. Ou evitou que houvesse um aumento do combustível, e isso causou um prejuízo enorme à Petrobras. Isso também vai sair muito caro para o país. Então, mantendo isso, que a principalidade do combate à inflação, o PPS sempre buscou uma visão que buscasse combinar investimento com o combate à inflação. Por isso que nós defendemos que o governo seja mais ousado, que não tenha dúvidas sobre a questão de concessões e PPPs, porque isso é uma forma de ampliar o investimento na nossa economia. Segundo, sempre alertamos para o risco do estímulo ao consumo desenfreado, descriterioso, que poderia provocar um entusiasmo, mas isso seria uma bolha, como se demonstrou, sem criar as bases de um crescimento mais sustentável. Jardim falou sobre a última decisão do Copom. Para ele, o remédio adotado não foi o correto e acredita que o governo comete um grave erro. Achamos que a última atitude tomada pelo Copom foi uma atitude que foi pouco refletida. Tanto é que teve votações contrárias dentro do próprio Copom. Esse órgão de política monetária se mostrou dividido na sua votação. Por quê? Porque, embora a inflação esteja a perturbar, os fatores que demandam a inflação, o aquecimento da mão de obra, o aquecimento da demanda por serviços, são coisas que não têm um controle a partir da política de juros. Então você corre o risco de dar um remédio que é para cuidar da pneumonia quando você tem um problema muscular, tá certo? Numa das pernas. Então, o governo pode estar perigosamente errando. O deputado cobrou uma sinalização mais precisa dos rumos econômicos. Arnaldo Jardim também criticou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e disse que a falta de avaliações realistas do governo pode levar o país a pagar um preço alto. Que o governo sinalize sobre qual é a âncora, quais são as referências e um cenário de médio prazo. Não as bravatas do senhor ministro da Fazenda, que o ano passado começou o ano dizendo que ia ser 4,5% de crescimento, quando no meio do ano todo mundo sabia que não era isso, ele insistia. Quando depois ele baixou a previsão para 3% e todo mundo já falava em 2% a 1%, ele continuou e disse que inclusive um terrorismo se estabelecia e os fatos vieram eloquentes. Foi 0, depois agora 0,9%. Quando a autoridade econômica não apresenta critérios realistas, avaliações com o pé no chão, todo o país acaba passando um preço alto por conta disso.